E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Seja muito bem-vindo ao canal Carta Viva. Nós estamos aqui para gravar o quarto episódio da série Heróis da Fé. Hoje tratando sobre o tema Joseph William Seymour e o avivamento da Rua Azusa. Eu sou o Pastor Rodrigo e eu te convido para ficar comigo até o final desse vídeo. Bom, e antes de entrarmos no nosso quarto episódio, eu queria deixar o convite para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixar o seu joinha, ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Então toda vez que o canal Carta Viva lançar um vídeo novo, você vai ser notificado pelo YouTube, vai receber o conteúdo, vai poder ser edificado com a palavra do Senhor e com um pouquinho mais da história da igreja. Bom, então para a gente poder mergulhar na história, seria bom a gente se lembrar de uma profecia que o Senhor tinha feito ao profeta Joel. A Bíblia diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne, os velhos profetizariam, os jovens teriam sonhos, teriam visões, e sobre toda a carne repousaria o Espírito de Deus. Essa profecia foi cumprida no livro de Atos, capítulo 2, com a igreja do movimento apostólico, após a ascensão do Cristo. Então a igreja é batizada com o Espírito Santo, no falar em línguas, no movimento de fogo, e vai espalhar a fé pelos quatro cantos da terra. O grande contraponto do movimento pentecostal é que muitas pessoas acreditam que esse fogo que foi derramado em Atos 2 foi apenas em um único momento e que a igreja não mais passaria por esse grande avivar. Isso era o contrário do que alguns homens de Deus pensavam, tanto que a gente vai falar hoje sobre William Seymour, que pensava de uma maneira diferente e que esse fogo que aconteceu em Atos era totalmente evidente, era cumprimento da palavra de Deus e que deveria voltar a ser derramado pela igreja. Então, durante um grande período, a igreja vai buscar um avivamento, tanto pela palavra, tanto pela ortodoxia quanto pelo Espírito Santo. No século XX, a igreja americana está atravessando esse período em que ela vai ser influenciada pelo avivamento do país de Gales, e esse avivamento vai trazer grandes homens de Deus, grandes pastores que vão vir para a América do Norte, para a América do Sul, para espalhar uma fé muito mais avivada, uma fé com operação de milagres e maravilhas, que eles acreditavam que era o resgate da Igreja Apostólica de Atos, capítulo 2. Bom, então quem é William Seymour, para que a gente possa colocar ele na galeria de heróis da fé dessa nossa série tão interessante? Bom, William Seymour, ele viveu uma vida bem diferente dos primeiros heróis da fé que a gente tratou aqui. A gente já falou sobre Martinho Lutero, sobre Santo Agostinho, sobre Dietrich Bonhoeffer, e diferente desses três primeiros, a educação de William Seymour foi totalmente diferente. Ele não teve as grandes oportunidades que Santo Agostinho teve, não estudou muito como Martinho Lutero, ele viveu uma vida bem simples. Ele era filho de ex-escravos americanos, então a educação foi muito difícil para ele, a infância foi muito difícil. William Seymour teve muitos problemas na sua infância. E há alguns relatos que dizem que já desde a sua infância ele já tinha algumas visões com Deus. E por que é importante a gente falar um pouco sobre o contexto da vida do pastor William Seymour? Durante o início do século XX, os Estados Unidos estão passando por um período de segregação racial, ou seja, havia uma separação entre negros e brancos. Então, além da educação do pastor William Seymour, filho de escravo, ser muito difícil, o acesso ao estudo seria muito difícil para ele naquela época, e os Estados Unidos estavam borbulhando por esse período de segregação racial. Então, William Seymour vai nascer nesse contexto totalmente difícil, totalmente oposto. Mas esse pastor cheio de Deus, ele acreditava que somente o fogo do avivamento, somente a descida do Espírito Santo poderia unir a igreja branca, a igreja negra americana, fazer uma conversão com essas duas igrejas e fazer ela uma só, porque foi isso que Cristo ordenou para o seu povo. Então, William Seymour, ele está nesse movimento, ele cresce durante esse período de segregação racial, ele vai para uma igreja batista, ele vai pregar muitos sermões sobre avivamento, vai pregar palavras sobre o descer do Espírito Santo, mas naquela época, no início do século XX, essa mensagem não era bem vista, muitas igrejas não aceitavam falar em línguas, os movimentos do Espírito Santo, os movimentos de fogo. Então, William Seymour vai ter uma mensagem que não vai ser muito aceita na sua época. Bom, e quando é que a chave muda? Quando é que a história de William Seymour vai mudar? A sua história muda mais ou menos em 1902, quando, após pregar um sermão na Igreja Batista e ser mal visto por algumas pessoas, ele vai receber um convite por alguns irmãos que estavam se simpatizando pela mensagem que ele pregava. Então, enquanto a mensagem de William Seymour não era aceita na Batista, ele vai se reunir com alguns irmãos que tinham um calor e um queimar pela mensagem que William Seymour pregava, porque era uma mensagem cheia de vida, era uma mensagem diferente do que a Igreja Batista estava acostumada a ouvir naquela época. E aí que começam as primeiras grandes reuniões ali nos Estados Unidos, ali em Los Angeles, né, onde ele estava localizado. As primeiras reuniões que aconteceram, começou a juntar muita gente
Algumas pessoas, há relatos de que foram batizadas com o Espírito Santo. Embora William Seymour ainda não tivesse falado em línguas, nem ter sido batizado com aquilo que ele mesmo pregava, os relatos contam que muitas pessoas começaram a ser cheias de Deus, começaram a falar em outras línguas, e esse movimento começou a impactar toda a cidade de Los Angeles. Toda vez que a gente fala na história de grandes homens de Deus, a gente não pode deixar de falar de quem foram seus mentores. Então, o próprio William Seymour vai ter um mentor chamado Charles Parham, que era um pastor e que pregava sobre o avivamento, o derramado do Espírito Santo. Após o contato com esse pastor, William Seymour vai participar de alguns estudos bíblicos, que naquela época, ele por ser um homem negro não poderia nem entrar dentro desse estudo, ele ficava somente acompanhando de uma janela. Mas chegou um momento que William Seymour acreditava que essa mensagem precisava ser espalhada. E nas primeiras reuniões começou a lotar de crentes, onde no local, na casa onde eles estavam se reunindo, essa casa começou a encher com muita gente, até que a história diz que a casa cedeu pelo tamanho, pela quantidade de pessoas que havia ali, pelo peso que havia na casa, o assoalho da casa cedeu, e aí eles tiveram que sair para um outro lugar. É interessante a gente perceber que, embora William Seymour e os seus adeptos, os irmãos que estavam ouvindo essa mensagem sobre o queimado do Espírito Santo, agora estivessem sem uma casa para poder fazer os seus cultos, eu creio que o Espírito Santo já tinha escolhido uma casa para habitar. A casa que o Espírito Santo queria habitar era justamente esses corações que estavam fervorosos, porque todo avivamento começa com o coração em chamas, com o coração arrependido, quebrantado, querendo buscar Deus. E era isso que William Seymour queria para Los Angeles, era isso que ele queria para os Estados Unidos, e era isso que os seus adeptos, os fiéis que estavam seguindo essa doutrina, estavam buscando. E aí chegamos então no grande galpão da Rua Azusa, número 312, onde William Seymour 3 vezes por dia ia fazer reuniões com muitos jovens, muitas pessoas que vinham e que se revezavam em turnos de oração. E essa casa começou a ter um grande movimento, até que chegou o grande dia em que o Espírito Santo achou uma casa para habitar. Não aquele galpão que outrora foi abandonado, tinha sido um depósito de construção, serviu como uma funerária, segundo a história, mas o Espírito Santo achou dentro daqueles corações um lugar para poder repousar. E o Espírito Santo desce e batiza muita gente que estava naquele lugar. A história conta que do ano de 1906 até o ano de 1909 eram grandes relatos que aconteciam ali. Inclusive, um relato histórico diz que começou a acontecer alguns terremotos ali na região, segundo alguns homens de fé, devido às orações de William Seymour e do grupo que estava ali reunido. O Espírito Santo desceu e começou a acontecer o grande avivamento. E quando a gente fala de avivar, nós não falamos só de falar em línguas, mas começa a acontecer atos de justiça social, arrependimento, quebrantamento, pessoas voltando ao primeiro amor. E foi isso que aconteceu na Rua Azusa. Um avivamento que durante 3 anos impactou Los Angeles, impactou os Estados Unidos, rendeu muitos documentários, muitos relatórios em jornais da época. Muitos gostavam do movimento, muitos vinham conhecer, muitos eram curiosos, outros eram muito críticos a esse movimento, por ter começado pelo pastor William Seymour, pelo seu passado, pela sua vida, mas de fato, o avivamento da Rua Azusa mudou para sempre a história do pentecostalismo moderno. Bom, então a gente entende com esses vídeos, com esses heróis da fé, que a obra de Deus ela tem ciclos e que Deus trabalha por períodos e de maneiras diferentes, mas Deus nunca perde o controle e o governo da igreja. Sempre vai ter um homem, sempre vai ter uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, buscando mais de Deus. Pessoas que não se conformam com o pecado, pessoas que não se conformam com a situação do mundo atual, pessoas que não se conformam com a frieza da igreja e que vão sempre buscar mais de Deus. William Seymour é um herói da fé porque ele buscava um avivamento e não só uma conversão entre negros e brancos e a união dos Estados Unidos, que ele até conseguiu por um grande momento unir essas pessoas que até então se viam tão diferentes. Mas William Seymour é um herói pela insistência que ele teve em buscar o derramar do Espírito Santo. Então é aí que a gente entende que nós não caímos aqui de paraquedas. O movimento pentecostal não foi ideia da cabeça de alguém. Era algo que estava prometido na palavra de Deus, já estava no coração do Senhor. E a gente entende que a história é muito importante para nós. Assembleia de Deus, Madureira, Belém, Perus, todos os movimentos carismáticos pentecostais são beneficiados pelo trabalho, pela vida e obra de Joseph William Seymour. E é isso que é importante para nós, a gente entender que as coisas não caem prontas, mas Deus sempre vai mover um coração, Deus sempre vai movimentar alguém disposto a obedecer às demandas do Espírito Santo. E para terminar esse vídeo, não ficar muito longo, a gente sempre deixa uma recomendação nessa série de livro, alguma dica de leitura. A leitura que eu deixo para os irmãos é esse livro aqui, que é a História da Igreja Cristã, do Jesse Lima. É um grande resumo sobre a história da igreja, mas vai pegar
6 grandes períodos da história da igreja medieval, igreja moderna e por aí vai. Então, para você que quer começar os estudos sobre a história da igreja, eu recomendo esse livro. Talvez seria, acho que, o primeiro grande livro que você deveria ler se você quer aprender sobre a história da igreja. E é bom a gente entender que as coisas não nascem prontas. A história ela trabalha por ciclos, por períodos, ela tem textos e tem também os seus contextos. E é muito bom a gente estar inserido e saber da realidade que a gente está vivendo. Bom, agradeço por você ter ficado comigo até o final desse vídeo. Que Deus te abençoe e eu espero você no próximo vídeo.